TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio. A Assembleia decide pela continuidade da greve dos professores da rede estadual de ensino. A gente está muito preocupado com os rumos, da nossa classe da educação durante esse ano. O orçamento municipal do primeiro quadrimestre do ano é apresentado na Câmara dos Vereadores. O município já estava prevendo que em 2018 o governo do estado já ia atrasar os repasses. A formação da cidadania através do esporte. A gente já atendeu mais de 240 crianças e adolescentes. E a goleada do Ganso em cima do Ponte Nova. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. A audiência pública no Legislativo apresentou relatório de arrecadação e gastos da Prefeitura nos meses de janeiro e abril deste ano. A iniciativa é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Oferece à população a troca de informações com o Executivo. O secretário da pasta, Fernandes Cândido de Barros, explicou de forma simplificada as bases orçamentárias, apontando os números da receita e despesas. Nós não fomos tomar de surpresa. Houve então equilíbrio, quer dizer, o que se arrecadou, então se gastou a mesma quantidade. E assim cumpriu as metas planejadas e também obedeceu o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa foi a prestação de contas das metas planejadas no período de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre do ano. Segundo a Secretaria da Fazenda, houve um aumento na arrecadação de 0,53%, a mais do que a receita programada. O controlador-geral do município mostrou que o total da receita arrecadada entre os meses foi de R$ 132.919.000, valor que cumpriu a meta estimada. Ele também destacou as despesas que alcançaram o valor de R$ 95.733.000. Diante dos levantamentos que foram feitos pela equipe técnica da Prefeitura, com as finanças do Estado, a forma que estava comportando a receita no final do ano, foi possível chegar a esses cálculos, e traçar as metas para o município de Araxá e chegar a um denominador bem próximo da realidade e também o trabalho da receita própria, que é o IPTU, o ISS, para atingir essas metas. Segundo Vicente, o Estado ainda deve ao município mais de R$ 5 milhões de repasses do IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. O município já estava prevendo que em 2018 o governo do Estado já ia atrasar os repasses de ICMS, do IPVA e da educação e da saúde, porque no final de 2017 também já estava acontecendo esse atraso. Então nós já trabalhamos com uma certa cautela, segurança, para que não viesse a afetar o equilíbrio das contas do município. A reunião foi dirigida pelo vereador Emílio de Paula Castilho, que é o presidente da Comissão de Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo ele, é através da apresentação que é possível dar andamento no trabalho legislativo. Vimos com tranquilidade, que a austeridade que acontece aqui no nosso município. Confira como ficou a cotação do dólar nesta quinta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 3,76. Ações de conscientização nos Centros de Apoio Psicossocial CAPS estão combatendo o uso de álcool e drogas. 30 pessoas passam por aqui diariamente. Entre os atendidos, Lucas Ferreira Gandra. Há quase um ano ele vem tendo uma nova percepção da vida. Para mim representa muitas coisas, entendeu? Que o trabalho contra as drogas, a gente vai encontrando no caminho da gente, o tratamento e vai levando, e quando vê, você para de
de usar e ver que realmente as pessoas se importam com a gente. Os motivos que levam o ser humano a provar ou a usar ocasionalmente drogas incluem inúmeros fatores, dentre eles problemas pessoais e sociais, sensação imediata de prazer, desejo ou impressão de que elas resolvam todos os problemas, além de aliviar as ansiedades, curiosidade, dores, tensões e angústias. A toxicodependência foi o motivo de 1.040 pessoas procurarem o CAPS-AD em Araxá, de 2012 até agora. CAPS-AD a gente oferece o tratamento psiquiátrico, tratamento clínico, tratamento psicológico, oficinas terapêuticas com o profissional de terapia ocupacional. Nós temos a enfermagem, né, que também cuida das comorbidades clínicas, né, provocadas pelo uso e abuso de álcool e outras drogas. E temos também farmácia, que aqui a gente também dispensa medicamento para os pacientes, até para cuidar um pouco melhor da abstinência. Não existe um modelo de programas de prevenção pré-definido. A cada um é adequado à realidade local, o humor, comportamento e consciência. Na palestra, como prevenir e cuidar da mente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso do álcool aumentou 43,5% no país. O dado é considerado preocupante, porque entre jovens de 15 a 24 anos, esse acréscimo foi de 55%. O consumo afeta não só o usuário, todos que convivem diretamente com ele, principalmente familiares. O relato do clínico geral esclarece os fatores considerados pontuais no organismo, com o excesso de bebida alcoólica. O excesso de álcool, geralmente, por ser uma molécula muito leve que passa pela barreira hematocefálica, então é aquele momento que às vezes a pessoa começa a ficar um pouco alegre, né, relaxante, mas quando em excesso, se causa dando os efeitos deletérios no todo o organismo. Geralmente, começamos pelas degenerações, né, nervosas, né, que geralmente a pessoa fica muito ansiosa, a pessoa já fica eufórica, que pode estar levando aí a aspectos físicos, né, no caso com agressividade, né, alterações do seu comportamento, né, em geral, tomando atitudes que aquela pessoa às vezes não tomaria. E em relação à parte orgânica, geralmente podemos ter também a relação, uma degeneração mielínica de fibras nervosas, que dá uma questão de anestesia de membros inferiores, os mãos, né, e pés, né, a pessoa fica com as pés e as mãos dormentes, né, e geralmente outras coisas piores que podem potencializar o câncer, né, no caso, né, que potencializa aí em torno de mais de 10 vezes aí, né? E em relação também a problemas hepáticos, né, do fígado, né, que é a cirrose no caso, né, que é uma questão bem lembrada aí, né? Além também de cardiopatias também, né, problemas com pressão alta, né, diabetes, né, e ocasiona todo o sistema nervoso central aí esses tais efeitos, né, com o pessoal. O que é considerado quantidade elevada de álcool para causar isso? É aquela pessoa que bebe todo dia? Qual que é essa quantidade? Bom, pessoas falam o seguinte, as estatísticas falam, né, pessoas que bebem uma latinha por dia, que fazem dependência, ou seja, que necessitam de tomar uma latinha de cerveja por dia, já são consideradas dependentes ou alcoólatras já. Então, diferente das pessoas que bebem socialmente por final de semana, né, em quantidade uma quantidade menor, né, no caso, né, que não chegam a ter tantos assim, aquela pessoa que necessita de beber grande quantidade, né, para estar fazendo sua saciedade, né. Então, é mais ou menos do que uma lata no caso, né. Uma dose de vinho, por exemplo, né, com uma dose pequena, no caso, seria tolerável, né. No próximo bloco, o projeto social que utiliza o esporte na cidadania. Rigancinho vence Fonte Nova em casa, no Estadual de Juniores. Vamos a instantes. Estão abertas as inscrições para o projeto Taekwondo Solidário, aprovado pelo Conselho da Criança e do Adolescente e desenvolvido com recursos do Fundo Municipal, que financia iniciativas sociais com menores. Os estudantes da rede pública de ensino poderão participar da terceira edição do projeto social,
que pretende, dentro das metas, contribuir para a redução das situações de risco através da prática esportiva e fortalecimento do núcleo familiar. O Taekwondo Solidário, além das aulas, irá contar também com acompanhamento psicopedagógico, além de palestras e atividades interativas que irão acontecer dentro e fora da academia, até mesmo nas escolas municipais. A parceria foi firmada entre a Secretaria Municipal de Educação. A gente já atendeu mais de 240 crianças e adolescentes nas categorias de 8 a 17 anos. Então tem 2 anos de projeto, já é a 3ª edição dele, né? Esse projeto realmente é para a formação do cidadão, para alta ajuda, autoestima, concentração escolar, para realmente colocar as crianças, né, e os adolescentes ao rumo certo na cidadania. A ação irá contemplar 180 alunos do ensino fundamental nos anos iniciais e finais, 4º ao 9º ano, com 2 aulas por semana. A Associação Araxaense de Taekwondo irá se encarregar das aulas e do fornecimento de uniformes e adequação do espaço físico para a realização das atividades. A gente vai abordar muita disciplina, questão familiar, vai ter 11 palestras educativas. Futebol, o Gancinho ganhou do Ponte Nova na manhã de hoje no estádio Fausto Alvim por 4-1 e com o resultado saiu do sufoco na tabela no Campeonato Mineiro Sub-20. Primeiros 15 minutos a bola ficou mais tempo fora da grande área do que dentro de campo. Aos 20, Kevin evitou a chance do Ponte Nova. Uma trombada entre Cunha e Bruno pausou a partida. Veja esse lance. A bola entrou ou não no gol? O juiz confirma que sim, primeiro gol do Araxá. 2 minutos de pausa para a hidratação. Sentindo a canela, Vitinho ficou caído por um tempo. Para evitar o empate, Edmundo deu um carrinho em Matheus aos 45 do primeiro tempo. Período de instabilidade nos lances, que fez a equipe de arbitragem ficar mais entrosada e entrar em sintonia a cada segundo. Olha, o nosso trabalho, isso de fora parece ser simples, né? Mas realmente apitar um jogo não é uma tarefa fácil, né? Controlar o ânimo de 22 jogadores dentro do campo de jogo, sem falar as comissões de fora também, né? E isso tudo em frações de segundo, né? A gente tem que ser sempre o mais rápido, o mais ágil possível, né? Isso realmente faz a nossa tarefa seja difícil, sim. No retorno, a primeira alteração. Entrou Alexandre e saiu Antoniel. O Ponte Nova em campo, com 4 atletas do banco, empatou aos 10 minutos com Júlio. 60 segundos decisivo na partida. O segundo gol do Gancinho e a entrada de Matheus e saída do Xandão. Graças a Deus marquei o segundo gol meu. Também deu uma assistência. Entramos bem e trabalhar agora para classificar. E se Deus quiser vai dar tudo certo agora aí na caminhada nossa. As substituições marcaram a segunda metade dos minutos finais, com a entrada de Tanaka. Vitinho foi poupado, depois de várias boladas e trombadas. Ponte Nova marcou mais um e Gancinho o 4º, já nos acréscimos. Após a segunda vitória no campeonato, o Araxá Esporte agora aguarda a próxima partida. Terá uma pausa das atividades, retornando no dia 21 de julho contra o Betinense em Nova Serrana. Haverá uma pausa na competição e no final da etapa, a avaliação da partida é dos comandantes do Araxá e de Ponte Nova. Não vou nem avaliar o jogo, vou avaliar o nosso campeonato, né? Muito abaixo daquilo que a gente esperava. A gente está pecando muito pela inexperiência do nosso time, né? Eu tenho 1 ou 2 jogadores dentro do grupo que jogaram já o Campeonato Mineiro. Todo menino novo, alguns eu tirei de avaliações, de peneiras lá. Então a gente peca por inexperiência em muitos momentos, né? A equipe não jogou bem, eu tenho essa consciência, nós erramos, nós falhamos muito e pegamos uma equipe que veio para jogar livre, sem comprometimento. E nossa equipe não soube jogar com as falhas deles. Então hoje valeu pelo resultado nós estamos de parabéns, mas pelo jogo coletivo foi muito ruim. Veja como fica o tempo amanhã. A sexta-feira será de céu com poucas nuvens. A temperatura máxima chega aos 25 graus e a mínima 14 graus.
Daqui a pouco, professores de escolas estaduais decidem manter paralisação. E brasileiros estão lendo mais, segundo a entidade do setor literário. O Jornal Sintonia volta já. Alunos da rede estadual de ensino vão continuar sem aulas até que o governo do estado estabeleça uma nova forma de pagamento dos salários dos professores, conforme o que foi decidido em assembleia do sindicato da categoria. A greve se estende desde a última semana, mas o ano de 2018 foi marcado pela falta de pagamentos regulares. Desde março, os profissionais da rede estadual de ensino enfrentam o problema e agora o atraso nos parcelamentos gerou a revolta e a paralisação de quase toda a classe. Os professores estão sem receber a primeira parcela do mês de maio. Além disso, querem voltar à tranquilidade de ter o pagamento no 5º dia útil. Vanderlei diz que é um desrespeito deixar os servidores da categoria sem os salários. Segundo ele, o sentimento é de desvalorização. É que a gente tenha pelo menos dignidade por parte do governo, que ele pelo menos cumpre o que ele fala. E no entanto, que a gente tem em vista que ele não está cumprindo com a sua palavra. Então está aqui toda a categoria insatisfeita. Basicamente aqui em Araxá já 100% das escolas que estão paralisadas. E enquanto que ele não realmente se voltar para a educação e ver a sua importância, nós vamos ficar de braços cruzados e não vamos voltar para a sala de aula. De forma livre, foi colocado em votação a continuidade ou fim da greve. E por unanimidade, a decisão foi dar sequência no protesto, que irá interromper o calendário escolar por mais alguns dias. A gente está muito preocupado com os rumos, da nossa classe, da educação durante esse ano. Porque sem pagamento não tem como trabalhar. Continua em crescimento o mercado literário no país. O bom desempenho vem acontecendo desde o ano passado, de acordo com pesquisa de vendas de livros e de comportamento dos leitores. Viajar pelo mundo, conhecer lugares, pessoas. Essas são algumas das coisas que os livros proporcionam. Buscar respostas ou saber o que o outro está pensando fazem parte das estantes repletas de obras. Pensamentos e descrições do que aconteceu ou foi criado por um autor. E quanto cada amante da literatura investe é uma curiosidade que atraiu até uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O orçamento familiar tem a fatia para material de leitura, seja com jornais, revistas, livros didáticos ou não. O traçado vai de clássicos infantis, como Monteiro Lobato, até os 5 títulos da araxaense Leila Ferreira. O mais recente, O Amor que Sinto Agora, recebe inúmeros pedidos e está esgotado aqui na livraria. O valor médio do público no local específico é alto e os atrativos mais em conta são um diferencial na hora de procurar presentear ou até ampliar o volume de obras na estante. Aqui a gente percebe que, na média, os clientes gastam R$60, mas isso envolve também os livros promocionais que a gente oferece, então a média eu acho que é bem boa para a cidade, né? A Associação Nacional das Livrarias pontua o cenário. O desempenho continuou positivo em 2018, apresentando crescimento comparado com o ano anterior. O canal especializado 6,5% a mais de faturamento em 12 meses. O percentual de descontos foi maior em maio de 2018 do que em abril de 2017, com 1,9 por pessoa. Em destaque as categorias autoajuda, turismo, lazer e culinárias, religiões e crenças e esoterismo. Os jogos ficam em primeiro lugar no mercado. As livrarias mantêm-se como o melhor canal de venda, onde ocorre a recuperação de mais de 6% em faturamento no ano, mas os demais locais continuam em queda significativa. No período, menos 35%, medindo os meses de maio de 2017 e 2018. Novas obras alavancam o consumo. O pessoal procura muito o que é os mais vendidos. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia dessa sexta-feira. Assista agora, entretanto, com o Renato Zupo. Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Sintonia. Apoio